Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski, estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E se você curte e quer apoiar o nosso canal, assine a revista Asas, e aí você também encontra o complemento perfeito de informação, história e cultura. E se quiser, pode fazer a sua doação através do Valeu aqui no YouTube. E não deixe de ipar aqui o vídeo, isso nos ajuda e muito. E vamos lá, porque pensar faz bem. Todos sabemos quando começou a Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939. Mais precisamente às 4h48. Quando o antigo couraçado alemão da Primeira Guerra, o Schleswig-Holstein, disparou seus canhões contra a fortaleza polonesa de Westerplatte, que protegia o porto de Danzig, hoje a cidade polonesa de Gdansk. Mas tem quem ateste que o primeiro assalto do couraçado foi de fato uns minutos depois dos primeiros ataques da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, aos aeródromos militares poloneses. E mesmo uns minutos depois das primeiras tropas alemãs já terem cruzado a fronteira. Seja como for, o bombardeio de Westerplatte é citado de modo geral como a primeira ação da guerra. Não houve uma declaração de guerra. Em 31 de agosto, a polícia secreta nazista, a Gestapo, fantasiou o que teria sido um ataque polonês a uma estação de rádio alemã em Glewitz, na fronteira dos dois países, com a morte de cidadãos alemães. Tudo forjado, mas serviu para que a invasão, cujos dispositivos militares há muito já estavam prontos, fosse lançada no dia seguinte. Tudo isso é história. Como começou a Segunda Guerra Mundial. Ok, no alvorecer de 1º de setembro de 1939. E ela começou, todos sabemos, com a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, surpreendendo o mundo, não só por uma sequência de vitórias avassaladoras, mas por suas aeronaves, táticas e doutrinas que a colocavam, no final de 1939, talvez como a mais poderosa força aérea do mundo. E quem conseguiu, então, a primeira vitória na guerra contra essa toda poderosa Luftwaffe? Sim, a primeira vitória em combate aéreo. Você sabe, e sabe como foi? É isso que vamos descobrir nesse episódio. A campanha aérea da Luftwaffe contra a Polônia teve o codinome Operação Ostmarkflug. E, para ela, os alemães dispuseram de 1.941 aeronaves, sendo que cerca de 700 eram bombardeiros médios bimotores. E essa força estava dividida em duas grandes formações de combate, as Luftflotte 1 e 4. Contra esse poderio, a Força Aérea Polonesa dispunha de apenas 392 aeronaves, das quais 128 eram caças monomotores P-7 e P-11, já obsoletos, e 36 eram bombardeiros bimotores P-37. Dessa antiquada força de caças, 53 aparelhos compunham a defesa da capital, Varsóvia, e os restantes estavam espalhados num monte de pequenas unidades pelo território de todo o país, numa fragmentação que, se por um lado evitava que um ataque inimigo destruísse uma grande quantidade do solo num único aeródromo, por outro lado criava um pesadelo para que se conseguisse reunir uma quantidade razoável de caças para qualquer ação mais decisiva. O alvorecer de 1º de setembro, porém, trouxe grande parte da Polônia coberta por neblina e por um manto baixo de nuvens, o que restringiu muito o planejado ataque geral da Luftwaffe contra as bases aéreas, para anular a Força Aérea Polonesa no solo. E também obrigou que se postergasse o planejado bombardeio de terror contra Varsóvia. Apenas no sul da Polônia o tempo estava melhor, fazendo com que os primeiros grandes ataques da Luftwaffe fossem contra Cracóvia e os aeródromos militares próximos da cidade e de Rakowitza, que o reconhecimento aéreo alemão registrara como lotados de aeronaves, mas estava errado. Nos últimos dias de agosto, com cautela,
O comando da aviação polonesa havia tirado grande parte de suas aeronaves das bases tradicionais e das mais próximas da fronteira com a Alemanha, relocando os aparelhos para aeródromos menores, com camuflagens das instalações e das aeronaves. Em Rakowitz, por exemplo, não havia um único avião de combate em 1º de setembro. Na área de Cracóvia, 16 dos 20 P-11C do 121º e 122º Esquadrões de Caça tinham sido levados para Balica, na véspera 31 de agosto. Os 4 caças restantes, todos do 121º Esquadrão, tinham sido relocados um pouco antes para Alexandrovitsa. Já o 123º Esquadrão, que voava o caça P-7, tinha sido retirado de Rakowitz para reforçar a defesa de Varsóvia. Então, quando a primeira onda de ataque da Luftwaffe atacou Rakowitz por volta das 5h20 da manhãzinha de 1º de setembro, bombardeou um aeródromo em que estavam apenas velhos treinadores e alguns aviões não operacionais. Esse ataque foi feito por 60 Heinkel 111, escoltados por caças pesados Messerschmitt 110. E a eles se seguiu um ataque de bombardeiros de mergulho Junkers 87 Stuka, com uma última formação de ataque contra Rakowitz, sendo composta por bombardeiros Dornier 17E. Enquanto isso acontecia, os pilotos poloneses em Balica e Alexandrovitsa ainda não sabiam que o seu país estava em guerra, mas ouviram as explosões das bombas ao longe dos bombardeios na área de Cracóvia e Rakowitz. Diversos aviadores correram para suas aeronaves, acionando seus motores, incluindo o comandante do grupo, o capitão Mieczysław Medvedevski, que começou a decolar com seu P-11C, seguido pelo seu ala, o segundo-tenente Władysław Gnish. E foi nesse momento exato que os últimos Stukas, voltando de Cracóvia, se depararam com os P-11C decolando de Balica. E o sargento Frank Neubert, no seu Junkers 87B, viu 2 P-11C já subindo e imaginou que iam atacar um Stuka que estava pouco à frente. Assim, mergulhou e disparou suas 2 metralhadoras fixas frontais contra o caça à direita, que explodiu numa bola de fogo. Era o avião de Medvedevski. Mas antes que tivesse o mesmo destino, Gnish fez uma curva fechada à esquerda, ainda em baixa velocidade. Ele escapou dos Stukas, mas estolou e quase se arrebentou no solo, recuperando a sua aeronave a uns poucos metros do chão. Nisso, os Stukas já haviam desaparecido. Ganhando altitude e sozinho, Gnish viu então 2 aeronaves, que identificou como bombardeiros bimotores Dornier alemães, voando a uns 3.000 metros, numa rota de Cracóvia para Olkus. Aproximando-se com o máximo que o seu P-11C permitia, ele mirou a aeronave da retaguarda e atirou. O artilheiro desta respondeu ao fogo. Gnish mirou nele e com algumas salvas o silenciou. Nisso, o motor esquerdo do bombardeiro, atingido também pelos disparos, começou a deixar uma trilha de fumaça. Os 2 Dornier começaram a baixar a altitude e Gnish foi contra a segunda aeronave. O Dornier cruzou pelo seu lado e Gnish disparou mais algumas salvas e então mergulhou para evitar uma colisão. Levou o P-11C até perto do solo e só então subiu de novo. E aí não viu mais os 2 Dornier. Achou que estivessem ocultos por uma colina, mas as suas buscas foram em vão. Então, já quase sem munição, virou e retornou para Balica. Aí agora corta a cena e vai para a estrada de Sebnia para Olkus, por onde ia dirigindo, tranquilo assim, né? O tenente Izdisław, com o segundo tenente Jerzy Hejnowicz ao lado.
De repente, então, alguns camponeses surgiram e acenaram para que parassem, dizendo-lhes que 2 aviões alemães tinham caído ali perto, próximo da vila de Zurada. Os 2 oficiais os seguiram e encontraram de fato os destroços e pedaços das 2 aeronaves, ainda fumegando. Eram os 2 Dornier 17E, que eram do KG-77, com um dos pedaços da fuselagem exibindo o código de uma das aeronaves, 3EFR. 5 corpos queimados ainda estavam dentro das aeronaves. Um sexto, que seria identificado como o do suboficial Close, estava ao lado de uma das fuselagens, o seu paraquedas semi-aberto ainda preso a essa. Diversos mapas, documentos e ordens de missão foram achados juntos dos destroços, incluindo os que definiam Cracóvia como alvo primário daquela missão e Olcus como o secundário. Os 2 oficiais seguiram então para o seu quartel-general, que era em Cracóvia mesmo, onde apresentaram um relatório e tiveram ordem de voltar a Zurada para pegarem alguns itens específicos dos destroços. E olha aí que lista de compras interessante. Um dos motores BMW das aeronaves, um conjunto completo dos rádios de bordo, transmissores, receptores, 3 metralhadoras e suas munições e uns outros itens menores. E aí vem um fato peculiar dessa história. Ninguém sabe o porquê, mas esses itens todos foram catalogados na época pelos poloneses como sendo de bombardeiros Heinkel 111, o que deu um trabalhão para os historiadores do país enfim descobrirem a verdade sobre as vitórias de Gnich nesse dia. Sim, ele foi o primeiro piloto a registrar vitória contra a Luftwaffe em combate aéreo na Segunda Guerra Mundial. Os 2 Dornier 17E do KG-77. Abatidos por volta das 6h45 de 1º de setembro de 1939. E o nosso herói sobreviveu à derrota polonesa? Sim! Como outros aviadores do país, ele conseguiu se evadir a captura final e chegou à França, onde foi integrado numa esquadrilha polonesa dentro da Força Aérea Francesa. E participou dos abates de um Heinkel 111, outro Dornier 17 e um caça Messerschmitt 109. Com o colapso da França, ele fugiu de novo, dessa vez cruzando o canal e dessa vez sendo integrado à RAF, a Força Aérea Britânica, voando o caça Hurricane e chegando a comandante de voo do Esquadrão 316 e depois comandante do 317. O cara tinha fibra. Em 27 de agosto de 44, já depois do dia D, voando o Spitfire, ele foi abatido na França, mas conseguiu fazer um pouso de emergência. Capturado, fugiu de um hospital alemão. O sujeito era fogo, vai vendo. E com o apoio da resistência francesa, conseguiu se reunir às forças britânicas novamente. Com o fim da guerra, já como coronel, retirou-se da Força Aérea e se mudou para o Canadá. E lá faleceu em 28 de fevereiro de 2000. Władysław Gnich, o primeiro piloto a abater em combate aéreo um avião da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. E você conheceu a história desse herói aqui, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.